Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de sexta-feira, né? Sextou, dia 5 de setembro de 2025. É uma sexta-feira ensolarada em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva é 0%. Nós estamos com 27 graus de temperatura, 27 graus parece que não é nada, mas a sensação térmica nesse momento já está acima dos 30, tá? Então 27 graus e nós vamos caminhar até os 33 hoje no meio do dia, ali na parte da tarde, né? 33 graus de máxima, 16 foi a mínima logo de manhã, temos uma amplitude térmica de 17 graus, é muita coisa, está muito seco, a umidade relativa do ar está em 35 e deve cair abaixo dos 20 ainda hoje, né? No meio da tarde aí, então é aquela preocupação. Hidrate-se bastante e evite fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Porque a desidratação e a insolação muito complicada nesse tempo. Outra coisa aqui que eu preciso falar com você. Presta atenção nisso que eu vou falar. Nós sempre estamos falando e eu quero falar hoje de novo com você, mas hoje o alerta é mais um puxãozinho de orelha. Tem gente colocando fogo e parece-me que até pessoas que estão ligadas a pessoas que estão aqui na live, tá? Então, o meu pedido para vocês, fale com essas pessoas para que não faça fogo. Porque se fizerem fogo, preste atenção, pode ter sim uma situação de problemas, tá? Grandes problemas com a justiça. E você está incorrendo num erro aí, um crime ambiental que é passivo de multa, uma multa pesada para quem faz fogo, seja em situação urbana ou rural, tá? Então não é para pôr fogo em hipótese nenhuma. Por quê? Porque cai a umidade relativa do ar, aumenta esse efeito estufa, o ar fica ruim para se respirar, fica tudo complicado. Então não coloque fogo. Outra coisa, presta atenção aqui, limpe o seu quintal. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti estão dando problemas dentro da casa da própria pessoa que está sendo picada. Entende? Então, se você quer evitar problema com o escorpião e com o mosquito Aedes aegypti, faça a limpeza da sua casa. A sua casa é responsabilidade sua. Não tem nada a ver com a prefeitura. Se o terreno do lado aí, terreno baldio, o terreno que está aberto aí, é da prefeitura ou é de outra pessoa e você não consegue falar, você precisa explicar isso para a prefeitura, mandar lá no 0800, né? Liga lá, fala com ele no 156, reclama lá e eles mandam limpar o terreno e depois cobra do proprietário do terreno, aí entre eles lá. Mas o seu pedaço você tem que limpar, inclusive a sua casa. Então, cuidado, porque o mosquito Aedes aegypti ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Dengue mata sim, tá? Então fique esperto com dengue, com escorpião, com fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? E não colocar fogo em hipótese nenhuma, em qualquer situação que seja. Fogo não é responsabilidade sua. Limpeza de terrenos não é responsabilidade sua. É a prefeitura e o dono do terreno, tá? Então, você não tem nada que fazer isso. Além do que, você não tem que descartar nada, cama velha, sofá velho, em ambientes que sejam de terrenos baldios. Tem um lugar certo para descarte e aí você procura perto da sua casa um lugar de descarte desses materiais para que você não venha também incorrer no erro de estar sujando o meio ambiente e proporcionando oportunidade para desocupados fazerem fogo, tá bom? Dado esse recado, e é um puxão de orelha assim, tá? É um puxão de orelha, porque tem gente que assiste e não obedece, vai fazer exercício ao ar livre e depois fica reclamando que a UPA está lotada. Tá mesmo, que tem o outro grupo que não fez limpeza e agora foi picado pelo mosquito Aedes aegypti, tá lá, com dengue, com problema, com chikungunya, com zika, e aí acumula. Ainda aqueles que estão com alguma doença que não foi ele que buscou, tem que ficar lá convivendo com pessoas que foi caçar problema, né? Então, é um puxão de orelha. Hoje é assim, tá certo? Então, cuida aí do seu pedaço para que não dê nenhum tipo de situação ou de problemas para você e para a sua família.
Uma coisa que nós vamos falar hoje é atualize-se. E esse atualize-se de hoje é bem uma conversa que nós tivemos ontem entre um amigo e eu. Nós estávamos conversando e eu me incomodei com uma situação que estava em cima da mesa lá do escritório dele. Vários livros caixa. Fazia muito tempo que eu não via livro caixa. Livro mesmo, livro caixa de fazer à mão, anotações. E eu lembrei-me da minha situação há alguns anos atrás, aí, não muito tempo longe desse, quando falaram que iam tirar a possibilidade de estarmos falando com vocês, com vocês que estão nos hospitais, que estão nos asilos, porque era uma época de pandemia. Era 2020. Quando nós recebemos aquela notícia, porque sempre fizemos essa live, mas nunca ficou gravado, nunca colocamos uma situação de dizer assim, vamos gravar, porque alguém que não pôde assistir, que está num procedimento, que está numa cirurgia, que gostaria de assistir, ou gostaria de ver essa palavra, não vai ver. Ou outros que poderiam ver. E aí virou aquele negócio que naquela correria eu acabei procurando dois amigos, um que é da área da tecnologia e mexe com isso mesmo, com segurança da informação, e me passou algumas coisas, como fazer, e aí eu comecei a fazer isso que tem aqui hoje. Mas assim, na raça, não tinha nada. Às vezes eu ia, me arruma aí um mouse, me arruma um teclado, me arruma um monitor, me arruma um computador, me arruma um notebook para poder fazer, e vamos fazendo, e fomos atualizando. Então hoje, às vezes as pessoas falam assim, outro dia uma pessoa me encontrou e disse assim, é fácil, do jeito que o senhor está, vai lá no comecinho e pergunta lá para esse meu amigo, um deles se chama Adriano e o outro é o Edilson, né, que a gente carinhosamente chama de Minduba. E esses dois que já estavam na área, um da área da locução de rádio, né, e o outro da tecnologia, explicando como é que deveria fazer, como é que faz, como é que você me deram os caminhos e eu fui fazendo, e dias batendo em cima para poder aprender, para poder fazer, como é que nós vamos fazer esse negócio. E aí eu não sabia nem como logar para poder não sabia nem como logar nessa situação aqui, para poder já deixar gravado alguma coisa, e eu ia e perturbava, e eu sabia que eu estava perturbando. Tinha horas que eu falava assim, nossa, até eu não estou me aguentando. Já viu aquela situação que você não está entendendo, mas você tem que fazer? Aí você fala assim, para a molecada que está aí hoje, é muito fácil. Para todo mundo que tá no meio aí há muito tempo, já está mexendo com isso daqui, fica fácil, principalmente para eles que nasceram com esse negócio na mão. Mas para mim, que estava tudo na mão, e foi aonde eu lembrei ontem, no meio daquela conversa, falei, gente, faz tanto tempo que eu não vejo isso, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, será que ele está mexendo com isso? Não pode ser. E aquilo me perturbava, e eu toda hora estava olhando, falei, gente, toda hora, e teve uma hora que ele até olhou do lado assim para poder ver, e eu estava olhando realmente para o livro caixa dele, não é interessado no que é que tinha no livro caixa, mas é a situação de livro caixa, em papel, em escrever. Pois, gente, não pode ser que alguém está mexendo com esse negócio ainda. Aí eu me lembrei dessa minha dificuldade lá atrás. Eu falei, se eu não tivesse me atualizado, eu teria afundado. E aí eu vim para casa, fiquei pensando naquilo, e à noite eu tive que mandar uma pergunta para ele. E eu falei para ele, meu amigo, fala para mim, o que é aqueles livros caixa lá, que aquilo lá me tirou a paz, me tirou o sossego. E aí ele disse que ele já estava há muito tempo nessa área, e que ele acostumou a fazer daquele jeito. E eu lembrei da minha situação e lembrei do texto que diz para a gente se atualizar. Então, presta bem atenção nisso daqui. Quando a Bíblia está falando para a gente não se amoldar, não tomar a forma do mundo, não é de não se atualizar. Entende? Porque quando o escritor aos Romanos está dizendo assim, olha, parem de se amoldar a este mundo. Você tomar os moldes desse mundo, que o mundo jaz no maligno e tem problema, muitas dificuldades, muitas situações complicadas, mas sejam transformados atualizando a sua mente.
Uau! A fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Comecei a pensar nesse texto. E é por isso que eu estou falando com você aqui. Existem pessoas, e no caso desse meu amigo é porque é a facilidade para ele. Mas a hora que ele entender que essa tecnologia que está aí agora, e ainda mais com esse negócio, com o advento da tal da inteligência artificial, muita coisa que está sendo feita hoje, digitado, já vai passar a ser automático. Você só vai alimentar e ele vai passar a ser automático. Que dirá aquela situação de falar assim, ó, nós queremos colocar num programa que se chama Excel. Eu sei que muitos de vocês aqui não sabem do que eu estou falando, mas Excel é um programa de planilha, onde a gente alimenta com os dados atualizados e atualiza todos os meses. Dá um trabalho violento, é assim, mas só que depois que ele está automatizado, ele faz um monte de coisa que você vai ficar liberado para fazer outras coisas sem ter muita preocupação. No Excel. Se passarmos para essa situação de digital, onde faz-se um programa, onde a inteligência artificial faz essa junção de coisas, de trabalho, você não vai ter trabalho, vai ter um retrabalho retirado, sabe? Porque se você coloca na mão, muito provavelmente depois você vai ter que digitalizar isso. O mundo hoje já é digital. Não cabe mais, não é puxão de orelha, só estou dando um alerta, um caminho para esse meu amigo, que o mundo não volta mais para o manuscrito, o papel foi abolido. Todo mundo caminhando para sair fora do papel, porque o papel toma muito tempo, e esse tempo pode ser usado para fazer outras coisas. Como o quê? Como divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar a palavra, não ficar debruçado sobre muitos afazeres. Quando o escritor sagrado está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, não tomai a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou atualização da vossa mente, de tal forma que vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas estão dizendo que a inteligência artificial vai tirar o trabalho de muita gente. Eu não creio nisso, eu creio que aqueles que dominarem isso vão ser atualizados e vão continuar. Muitas pessoas lá atrás, quando do advento da máquina de escrever, perdeu o emprego porque ele só mexia com o telégrafo, ele não sabia digitar o ASDFG espaço lá, o teclado. Hoje já as crianças já nascem sabendo onde está o A automaticamente no teclado. Se você tirar as letrinhas do teclado, eles vão digitar a palavra sem olhar para o teclado, porque não precisam mais, acostumaram com isso. Então, existe aquela situação de que aqueles que querem agradar a Deus não devem somente rejeitar as influências ruins, porque as influências ruins são as influências que nós devemos evitar. Mas também devemos mudar a nossa personalidade, a nossa mente, para que a gente possa assimilar novos caminhos, para que a gente não tenha que voltar lá atrás, né? Então, Deus não obriga ninguém a mudar, não obriga. Você pode continuar fazendo do jeito que você quiser, só que você não pode reclamar de sobrecarga, porque ele foi dando inteligência para o ser humano de tal forma que ele foi se atualizando e diminuindo o trabalho. Então existem hoje trabalhos, sim, mas que alguns processos que anteriormente eram feitos na máquina de escrever e tinham que ir lá e colocar um negócio que se chamava Errorex. Eu sei que muitos de vocês aí vão olhar e ver e falar assim, o que o pastor está falando? Esse pastor está doido, esse capelão não existia. Se você batesse uma letra, uma tecla errada, e aquele monte de carbono, 3, 4, 5 vias, depois você tinha que apagar todas essas vias, uma, e muitas vezes não ficava bom, tinha que ir lá e colocar no original, para
fazer novamente aquela tecla ali, você tinha que colocar um papelzinho que chamava erroré e bater a mesma tecla, e aí preenchia, ficava aparecendo com a folha certinha de sulfite, e quando a folha era de outra cor, de uma cor creme, era a coisa mais difícil que existia de fazer. Hoje já não, hoje no computador você vai, faz tudo, arruma tudo, o layout, tudo bonitinho, vai lá e imprime, já imprime correto. Percebe? Aí você fala assim, gente, por que nós vamos ficar sofrendo e ocupando espaço com uma situação que nós poderíamos evitar e tomar esse tempo mais para poder cuidar de nós mesmos, para pregar a palavra para outras pessoas, para fazer novas amizades, para poder fazer um trabalho para o Senhor? Vou voltar a escrever em livros à mão, mesmo que a sua letra seja muito bonita. A minha é muito arrumadinha, bem redondinha, porque meu pai pressionava para que a gente fizesse uma letra, uma caligrafia correta, que as pessoas entendessem o que a gente escreve. Hoje já temos aí, nessa situação, máquinas que fazem a letra parecida com aquela que era manuscrito, né? As impressoras imprimem e fica totalmente legível. Então, parar de se amoldar ao mundo, quando o escritor sagrado estava dizendo, era para que não tomasse o lado ruim, mas o lado bom tem que tomar. O mundo se refere a uma sociedade humana com seus padrões, práticas, atitudes que estão todos deteriorados. Esse mundo não está de acordo com os padrões e modo de pensar de Deus. Não está. Se você for lá e pegar o livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 15 até o 17. Vai lá e olha. Aí você vai ver e falar assim, não é o padrão de Deus, não é. O mundo pressiona as pessoas o tempo todo, né? E aí acaba moldando o comportamento dessas pessoas e na personalidade de cada uma delas. Você encontra pessoas hoje totalmente estressadas, ainda que estejam rodeadas de tecnologia. É isso. Quem quer adorar a Deus da maneira correta precisa rejeitar algumas influências do mundo. Não estou falando de querer continuar fazendo à mão as coisas, não. Estou falando de influências do mundo. O mundo traz hoje, com tecnologia, coisas muito rápidas. Mas aí, nós vemos assim, para poder fazer aquilo que é bom, a gente precisa se esforçar. Para fazer aquilo que é ruim, não precisa esforço. A mesma tecnologia que traz essa imagem para você, nesse momento aqui, eu tive que me esforçar para poder aprender. Mas é a tecnologia que a pessoa acessa lá, e muitas vezes fala assim, eu não tenho acesso. Mas ela tem acesso a problemas com pornografia, com situações de vídeos que não são e que não trazem nenhuma renovação para a mente dela. Percebe? Então existem algumas situações que nós, como seres humanos, nós precisamos realmente nos adaptar. Mas outras nós devemos repudiar. Lembra? Repudiar o inferno. Como não ir para o inferno? Eu falei isso esses dias. E agora, como esforçar para poder ganhar o céu? E agora, como se esforçar para se atualizar e sobrar tempo para poder pregar o evangelho? Falar de Jesus para uma pessoa. Estas e outras informações que estão chegando muito rapidamente com a IA na vida das pessoas, de quase todas as pessoas, estão levando as pessoas a ficarem um tempo mais ociosos. Eu mesmo crio algumas coisas muito rapidamente, você pode ver aí por essa imagem que está aí no fundo. Essa imagem não existe, eu criei ela agora há pouco numa IA, falei que eu queria uma imagem com uma ampulheta demonstrando o tempo, com algumas coisas que fossem mais antigas, telefones antigos, telégrafos, fax e relógios de parede, e ela montou para mim, rapidamente. Então você fala assim, existe sim a possibilidade de você atualizar e usar isso para a bênção, para abençoar pessoas. Entendeu?
Então, se você está nesta situação de saber que está precisando entregar o seu caminho ao Senhor e fazer o seu melhor, ouça aquilo que está escrito no livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. Parem de se amoldar a esse mundo, mas sejam transformados, atualizando a vossa mente, a fim de comprovar para si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Já começa por aí. Então, aí você começa a fazer aquilo que é bom, usando, e não é pecado usar a tecnologia, tanto é que eu estou falando com você através da tecnologia. Senão eu teria que sair e falar com cada momento, o tempo todo. Isso, eu vou falar para você, isso a Covid teve de bom, que abriu a oportunidade para que eu pudesse falar com muitos de vocês em muitos lugares, pessoas que muito dificilmente eu iria atingir isso e que hoje são atingidas pela palavra. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Entregar o seu caminho nas mãos dele e deixar que ele cuide de tudo. E ele vai fazer tudo. Se você ainda não fez, esse é o momento. Mas comece atualizando a sua mente. Atualizar a sua mente é retirar aquilo que é antigo. E no seu caso, e não no caso do meu amigo, no seu caso você vai ter que colocar coisas novas aí nesse lugar para atualizar, tá? E aí você vai ter que ouvir da palavra de Deus, e você crer no Senhor Jesus Cristo para que você seja salvo, aceitando que Ele faça isso, aceitando que Ele faça a diferença na sua vida, mudando o seu modo de pensar, de agir, de fazer as coisas. É assim. Então, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você aqui, ó. Presta bem atenção. Existem meios e formas de você transformar a sua mente, melhorar a sua caminhada, sem se sobrecarregar e sem sobrecarregar as pessoas que estão ao seu lado. Eu conheço gente que tem um celular, mas não usa para poder fazer as coisas porque tem medo de ser hackeado. Não saio porque o trânsito está muito ruim. Não ando de avião porque avião cai. Eu não vou de navio porque eu tenho medo de alto mar, que ele possa afundar e não tem para onde ir. Se você for ficar pensando nessas situações, você não sai do lugar. Nem no céu você vai. Eu não vou porque, na realidade, eu já recebi da minha família, eu tenho muitos de vocês aqui que tem, eu recebi, é uma tradição de família, eu sou tal coisa e eu não vou mudar. Eu não estou falando para você mudar de religião, não. Estou falando para você aceitar Jesus. Arrepender-se dos seus maus caminhos e ser batizado. Por isso, por essas e outras situações, aqui eu não posso falar para vocês, porque é um lugar público e eu estou usando o sinal público para poder fazer. Mas existem algumas coisas que nós precisamos falar. O céu e o inferno são reais. E você precisa aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida para que você vá para o céu. É isso. Entendeu? Então eu vou orar para que Deus renove a sua mente, atualize a sua mente, que ajude a abrir a sua mente, que dê momentos de lucidez para você, para que você possa fazer o melhor e ter ainda tempo para a família, para os amigos, para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor, para acudir pessoas. Esse momento que eu estou falando com você aqui, Então, tem pessoas, do Paraná, nossa, não era para falar. Bom, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul,
Goiás, aí, Tocantins, Deus abençoe os tocantinenses aí. Ah, os capixabas estão aí, esses capixabas sempre estão, né? Cariocas. Ah, os paulistas é o top, é o carro-chefe do negócio, né? Sul-Mato-Grossense, Mato Grosso do Sul. Mato Grossense também. Hoje eu vou ter que falar aí. Que Deus abençoe vocês, acrianos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida também. Paraenses. Não, falei paranaenses. Aqui, sul. Paraenses. Baianos, pernambucanos. Piauiense. Olha, fazia tempo que eu não via alguém do Piauí aqui. Pronto. Ó, paraibano. Paraibano. Amazonense. Eita, vocês não estão de brincadeira, não. Então, o Brasil inteiro. Brasilienses também, olha aí. Então, presta atenção aqui. Se for aparecendo, depois eu falo. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar. Alagoanos, Deus abençoe vocês. O que eu tenho que eu quero falar para vocês, todos vocês que colocaram aí o estado onde vocês estão, aonde que vocês estão assistindo, tem pessoas que estão em hospitais, em recuperação nas suas casas, aqueles que estão aqueles que estão aí nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, né? Todos vocês, todos nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida. É isso. Vai ficar cumprido hoje, hein? Porque vocês começaram a falar aí. Aí depois fica difícil para o pessoal assistir lá no YouTube, mas também não tem problema. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Se não aceitar Jesus, não vai para o céu. Ele é o único caminho, tá? Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, se você quer ir no céu, precisa aceitar Jesus. É isso. Se você não aceitar Jesus, você já está condenado. Por isso que fala, ó, manda eu ir, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. É dura a palavra? Para mim, ela é dura. E é difícil saber que muitas vezes eu falo e a pessoa não quer saber. Mesmo com o Espírito Santo falando para ela que precisa fazer. É o Espírito Santo que convence, eu não convenço ninguém. Isso. Mas você precisa ter consciência de duas coisas. Pós-morte. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe no meio do caminho um purgatório, tá? Não existe. E não existe no meio do caminho uma reencarnação. Ah, você não está preparado ainda? Volta lá, vai reencarnar, vai entrar e vai melhorar. E depois, quando você voltar, se você estiver bacana, você entra. Não tem. A Bíblia, presta atenção, é Bíblia isso. Está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem um purgatório, não tem uma reencarnação. É juízo. Vai ter que se encontrar com Deus e responder pelos seus atos, pelas suas atitudes, por aquilo que você tomou de atitude aqui na Terra. É isso. Beleza? Tá dado o recado? Então tá bom. Se você quiser aceitar, agora eu vou fazer uma oração. E eu vou fazer uma oração bem genérica hoje, porque senão, se eu for orar da mesma forma que eu oro por todas aquelas pessoas que estão aí nessa relação, todos os dias vai demorar um pouco mais. E eu quero fazer pelo menos com 35. Vamos lá? 35 que eu estou falando é minutos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por aqueles que estão em meio a guerras, conflitos, tribulações, tristezas, angústias, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas universidades, nas faculdades,
aqueles que estão sentados num banco escolar, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, fazem parte da nossa relação de pessoas com quem nós oramos ou por quem nós oramos todos os dias, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão empregadas, pessoas que estão gerando emprego, aqueles que estão debaixo de perturbação, de angústia, depressão, que estão debaixo de opressão do inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento. Eu oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Alegria, meu Pai, poder participar dessa situação e ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Muito obrigado por essa tecnologia. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a entender essa tecnologia e que ela facilitou demais a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor abriu a minha mente, transformou a minha mente, atualizou a minha mente para que eu pudesse fazer isso daqui. É a minha oração, pedindo perdão dos pecados por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que todos eles tenham seus nomes escritos no livro da vida. Que haja paz sobre a vida de cada um deles. Oramos pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, em especial pela cidade de Ribeirão Preto, da onde nós falamos nesse momento. Quero abençoar a vida de todos aqueles que oram comigo nesse momento ou que vão ver essa live mais para frente, aonde quer que eles ouvirem a minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja alegria, paz, contentamento sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto. Te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz. Fique com Deus. E pense nisso que eu te falei, né? Vai atualizando a sua mente, atualizando a sua situação para que você possa ter uma bênção especial ainda em 2025 e não fique sobrecarregado, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. Bom dia.